O ESACast de hoje recebe Daniel Narzetti, doutor em Engenharia do Território pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, com formações em Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Catarina e Sistemas Eletrônicos pela IF de Santa Catarina, com mais de 10 anos de experiência. Narzetti se destaca pela sua atuação em regulação econômica, projetos de infraestrutura, parcerias público-privadas, PPS, e no equilíbrio econômico-financeiro de contratos. Atualmente é diretor na Arcesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Já atuou como consultor do Banco Mundial, diretor-geral da Agir, em Santa Catarina, além de ocupar posições de liderança no Ministério da Economia, com sólida experiência nacional e internacional na formulação de políticas públicas e regulação de serviços. Seja muito bem-vindo, doutor Daniel Narzetti, a mais um episódio do ESACast para tratarmos de uma questão que vem mexendo com todo o país, que é a regulamentação dos jogos de entretenimento no Brasil e que acaba de ser regulamentado pela Arcesp, que é muito bem liderada, presidida por você. Seja muito bem-vinda ao ESACast. Olá, doutora Fernanda, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco da experiência do Estado de São Paulo, poder debater um tema que traz inovação para os serviços públicos de maneira geral e uma nova referência aí para a regulação no Brasil. Então vamos lá. Presidente Daniel, um ponto que salta aos olhos no modelo de regulação do contrato de São Paulo é o rigor financeiro e a garantia de liquidez imediata para o Estado. Vemos que, conforme estabelecido na cláusula 11.1 do contrato de concessão, o pagamento da outorga fixa, um montante expressivo de mais de 563 milhões, foi exigido como condição prévia e indispensável para a própria assinatura do instrumento. Sob a ótica da Arcesp e da governança pública moderna, qual a importância estratégica de o Estado garantir este aporte financeiro integral na cabeça do contrato? Isso não seria a forma de blindar o erário contra o risco de inadimplência que surge em modelos que permitem o parcelamento desses valores por décadas, transferindo o risco do negócio para o próprio Estado? Bom, essa pergunta ela é bastante interessante do ponto de vista da estruturação dos projetos, né? Então, quando você vai fazer uma transferência de um serviço público para um parceiro privado, você busca fazer uma estruturação que atrai a concorrência e essa concorrência, em tese, você vai atrair as maiores vantagens em relação ao preço final. Então, a outorga fixa, a outorga variável, modelos de precificação, geralmente é aquilo que na estruturação do projeto você vai trazer como uma linha de atração ou não de participantes do certame. Qual que é o objetivo da atividade pública, de certa maneira? Atrair o melhor prestador de serviço para aquele serviço que está sendo concedido. Então, a linha entre formação de outorga fixa e outorga variável, ou outorga com pagamentos variáveis ao longo da concessão, ela depende muito de como você está estruturando cada um das PPPs, concessões de modo geral, e qual é o objetivo principal do governo. Então, uma das questões que se busca com esse pagamento da outorga é o compromisso da concessionária vencedora. Então, uma vez que você tem ali um planejamento de receitas, despesas, investimentos ao longo de uma concessão de 15, 20, 30 anos, você tem também uma vantagem que essa concessão vai acabar tendo por prestar um serviço no estado como São Paulo, como Minas, por exemplo. É quase um monopólio concedido. Então, essa vantagem tem um preço. A outorga serve para fazer essa precificação e traz, de certa maneira, uma obrigação ou um compromisso da concessionária que faz esse pagamento, que faz essa oferta de modo geral e até mesmo concorre por esse tipo de oferta com a continuidade da prestação do serviço. Veja que toda a matriz de risco do contrato ela é vinculada a essa outorga. Então, é basicamente uma antecipação de recursos que você faz com aquilo que você vai ganhar ao longo da concessão. Então, realmente é um compromisso, é uma forma de você ter o compromisso do concessionário junto com aquele serviço público que se objeta prestar. É uma forma, inclusive, de, então, proteger o próprio Estado
caso a multinacional não cumpra com as suas obrigações. Então, ela já está... Exatamente, você tem dentro do contrato as qualidades de prestação de serviço, ou seja, os objetivos daquela prestação de serviço, e esse pagamento de outorga ela é uma forma de você assegurar que mesmo tendo, por exemplo, um abandono do contrato ou uma não prestação adequada, o compromisso da outorga, de acordo com a matriz de risco, tem as suas funções, né? Então, é como eu disse, né? Você traz um compromisso da concessionária de antecipar um recurso que é um volume significante, e você, de certa maneira, também afasta aqueles concorrentes que podem, só por vontade de querer prestar o serviço e não ter a capacidade de prestar o serviço, concorrer. Então, é realmente um mecanismo que veio ao longo das concessões no Brasil e no mundo, de certa maneira, tornando um mecanismo de separação daqueles que têm capacidade ou não de prestar o serviço. E é interessante que, se a gente parar para raciocinar, essa outorga fixa, embora a gente estava conversando antes de iniciar o ExaCast, que a relação entre a concessionária, entre a Arcesp, no caso, e o varejista, que é o empresário ele da ponta, não há interferência no caso do contrato, não é isso? É só entre a multinacional e o empresário de ponta, acaba que indiretamente acaba protegendo também esse empresário da ponta, se você parar para raciocinar. De uma certa forma, indiretamente, ele acaba sendo protegido também, financeiramente falando. No caso de haver alguma inadimplência da multinacional. Exato. A proposta de você ter uma outorga, de você ter uma outorga variável, de você ter uma conta garantidora em relação ao que foi estabelecido no Estado de São Paulo, é você ter todos os mecanismos de segurança. De segurança. Né, tanto para o apostador, para o usuário de modo geral, mas também para o prestador público. Para o negócio jurídico em si. Para o negócio jurídico em si, exatamente. E aí, o lance mínimo foi de 260 milhões, não é isso? Isso, a estruturação do projeto ela tinha uma proposta de lance mínimo fixo de 260 milhões aproximadamente. Expectativa 332 milhões de investimento. Exato. E expectativa de outorga variável de 3 bilhões e 400 milhões de outorga variável. Ao longo do contrato, exatamente. Ao longo do contrato. Então, esse foi o processo que o Estado de São Paulo conduziu, né, através da Companhia Paulista de Parcerias, e isso foi colocado em consulta pública, foi debatido com o mercado de modo geral, e o lançamento da concorrência que se deu na B3, né, iniciou com esses valores. Então, as empresas concorrentes foram ofertando seus valores de outorga variável e fixa, e em relação às outorgas fixas, a gente conseguiu um lance final, né, que foi quem foi o vencedor do certame, na casa de 560 milhões de reais, né, então acima do preço mínimo estabelecido no início do leilão. E aí consagrou a empresa vencedora do certame, que vai operar o serviço de loteria do Estado de São Paulo pelos próximos 15 anos. Ainda sobre a estruturação do mercado, a cláusula 20.2 do contrato de São Paulo confere à concessionária a liberdade para selecionar e firmar ajustes com a rede de distribuidores varejistas. Como a agência reguladora enxerga o papel social desta rede? Bom, essa cláusula veio com o objetivo de ter capilaridade, né? A gente sabe que a loteria é uma coisa que tem em toda a cidade, que tem a necessidade de estar espalhado pelo Estado de modo geral, não ficar só concentrado nas maiores cidades, nos pontos mais atrativos. Então, o contrato ele prevê uma série de pontos de acesso à loteria, e para não ficar sob responsabilidade apenas da concessionária ter esses pontos, vamos dizer assim, dedicados, você tem também a possibilidade de expandir esses pontos de oferta dos serviços de loteria com parceiros varejistas. Então, a concessionária vencedora ela pode firmar contratos de parceria com esses varejistas para estender a sua capilaridade de atendimento ao longo da cidade e do estado, né? De modo geral, você tem uma necessidade de ampliação de mais de 11 mil pontos de loterias, e essa capilaridade pode se dar por parceria privado-privado, do ponto de vista que o que vai ser ofertado na ponta para o usuário é aquilo que está sendo regulado pela Arcesp de modo geral e tendo toda uma coesão da prestação de serviço na linha de proteção do usuário, na linha de atendimento, na linha de todo um canal de atendimento ao usuário que busca preservar também todo um aspecto social e econômico, né? E do ponto de vista da expansão, você cria um mecanismo bem grande de novos serviços, novos empregos, novas oportunidades no cenário municipal, né? No cenário local. Presidente Daniel, ainda analisando a arquitetura regulatória do contrato de São Paulo e ainda observando a
a cláusula 20.2, que a concessionária detém a liberdade para selecionar e firmar ajustes com a rede de distribuidores varejistas para comercialização dos produtos. Diferente de modelos que permitem a chamada execução por si, onde a multinacional pode operar diretamente e substituir de forma arbitrária a rede histórica de pequenos comerciantes por estruturas próprias, o modelo paulista parece tratar a capilaridade física como um ativo social, valorizando. O doutor entende que permitir que uma concessionária ignore o varejo local em favor de uma verticalização excessiva compromete não apenas a função social da loteria, mas o próprio desenvolvimento regional e a proteção dos milhares de empregos gerados por esses pequenos empreendedores? A necessidade de expansão, né, definida no próprio contrato de concessão, traz um pouco dessa lógica, né? Então, a gente pode pensar que é muito mais fácil você ter poucas unidades em áreas bem adensadas e você, com isso, ter o seu mercado, ter seu negócio minimamente atrativo e minimamente positivo, mas você tem que também pensar que, como Estado, você tem que abrir e expandir essa rede de modo geral. Então, realmente, para evitar esse tipo de concentração ou esse tipo de oportunidade de uso do mercado, o contrato de concessão já trouxe essa expansão, já trouxe a definição mínima de pontos de atendimento para que você imagine que realmente a capilaridade estenda por todo o Estado. E, consequentemente, isso evita a concentração, evita a redução de empregos e, de certa maneira, provisiona, né, uma expansão do serviço. Então, a parceria com o varejista, às vezes vai ser um mini mercado do bairro, vai ser uma farmácia do bairro que vai permitir ampliar o serviço prestado, vai ter uma relação econômica de troca e, consequentemente, vai gerar emprego, vai gerar todo o ganho que se tem por trás de uma expansão de um serviço público. O que eu entendi no contrato firmado por vocês em São Paulo foi que existe uma tri-relação, no caso, a Arcesp com a multinacional, que foi fechado essa concessão, né? E vocês cobram desta concessionária o seguinte: olha, vocês têm que cumprir de forma efetiva, de forma regular, o contrato que foi fechado com a Arcesp. Cabe a você cumprir as normas contratuais. Então, o contrato que você for firmar com as entidades privadas, com as empresas privadas, no caso eu vou chamar de varejistas, com os lojistas, aí é uma relação privada. Cabe a vocês, dentro da autonomia, da vontade e do Código Civil, firmar esta relação. Por óbvio que, primeiro, não pode uma entidade pública interferir, a Arcesp, enquanto entidade pública, não pode interferir nessa relação privada direta com o varejista. O que pode no caso, a entidade pública Arcesp, correto? Cobrar da concessionária se houver alguma irregularidade por parte do varejista. Concessionária, você tem a culpa em vigilando e culpa em elegendo de olhar se o varejista está dentro das normativas, se as máquinas estão corretas, estão certificadas, se as certidões são emitidas corretamente, mas, enfim, todas essas premissas, se é um contrato extremamente fechado ou mais aberto, se há se ele é muito restrito no que se refere à cobrança, por exemplo, do enxoval, né? Porque quando vão regulamentar a casa, às vezes tem algumas cobranças, não é isso? Para colocar o marketing, a imagem da casa de acordo com a imagem daquelas casas internacionais, digamos assim, aí é de acordo com a livre autonomia da vontade das partes. Isso procede? É exatamente assim? Basicamente assim, né? O contrato de concessão ele foi firmado com a concessionária vencedora do certame. E o que a Arcesp regula? Esse contrato de concessão. Entre a concessionária e a multinacional.
A concessionária é a empresa, né? Digo, entre a Arcesp e a concessionária, a Isso. multinacional. Basicamente, a Arcesp ela regula o poder público, a concessionária e o usuário, né? Ela é a tríade entre a relação usuário, concedente e concessionária. O concedente, quando fez o contrato, o que ele objetivou? Dar uma padronização das loterias do Estado de São Paulo, ampliar no território e possibilitou a parceria com os varejistas, como você colocou. Qual é a ideia? A concessionária tem um objetivo claro de investimento de ampliação nas cidades do Estado de São Paulo. Então, ela precisa ampliar para cumprir o contrato. Então, só essa própria ampliação já faz com que ele acolha quem Exato, ele já está no mercado. Precisa de quem está no mercado. Precisa talvez das parcerias. Assim, pensando na eficiência da prestação de serviço, é mais eficiente parcerias com os varejistas do que desenvolver todos os locais próprios. Então, dentro de uma busca de um cumprimento de uma meta contratual, que é a expansão das loterias do Estado de São Paulo, se possibilitou essa parceria com os varejistas nessa ideia de você realmente ter uma eficiência, uma vantajosidade. Do ponto de vista que você citou, do que a Arcesp vai fiscalizar. Todo o jogo que for ofertado no Estado de São Paulo tem que ser previamente aprovado pela Arcesp, ele tem todo seu licenciamento necessário para a sua homologação, e uma vez homologado é o que a concessionária passa a ofertar, de modo geral. Então, assim, se por um acaso, né, numa perspectiva teórica, a concessionária não oferecer vantagem à parceria varejista, não necessariamente ela vai conseguir ampliar a sua rede de oferta. E isso é um descumprimento ao contrato que tem uma meta de ampliação de rede de oferta. Então, é basicamente incentivo e penalidade em relação àquilo que é preciso ser feito em relação à prestação de serviço público. Né? Ou seja, tem que ser um negócio jurídico bom para todos. Exatamente. Bom para o Estado, bom para a sociedade, bom para a multinacional, bom para o varejista, bom para todos. Exato. Então, assim, é um processo ganha-ganha, né? Você tem uma expansão ganha-ganha, uma perspectiva de serviço público. Presidente, no modelo de São Paulo, capítulo 2 do Caderno de Encargos, a certificação GLI é tratada como um requisito de segurança para a fase pré-operacional. O senhor entende que exigir essas certificações internacionais específicas, como cláusula de barreira na fase de habilitação e, pior, rejeitar a competência de universidades federais brasileiras para auditar esses sistemas, pode configurar um direcionamento de mercado e uma afronta à soberania tecnológica nacional? Em resumo, o senhor entende se instituições públicas conseguirem apresentar a certificação dos jogos, ok? Ela tem habilitação para tal? Elas teriam habilitação para tal? Perfeito. O Estado buscou fazer um contrato à luz da melhor prática nacional e internacional. Então, toda essa certificação dos jogos foi, de certa maneira, baseada nas certificações internacionais, porque é um mercado muito mais desenvolvido. Nos Estados Unidos, Europa, tem um mercado de jogos muito mais desenvolvido que no Brasil, principalmente esses jogos diretos, vamos chamar assim. Então, a exigência da certificação internacional para os produtos, né, eu não entendo como uma cláusula de barreira, em si uma cláusula de segurança ao usuário. Então, você tem toda uma certificação, você tem uma perspectiva de que aquele jogo está regulamentado, está aferido do ponto de vista da sua regra, né? Então, o contrato trouxe esse mecanismo de certificação das licenças do ponto de vista da operacionalização do jogo. Em relação ao cenário da inclusão de tecnologia nacional, eu vejo que o mercado está se abrindo no Brasil, né, principalmente as loterias locais, vamos chamar assim, com a desregulamentação. Então, acredito que vai surgir uma grande fatia econômica do desenvolvimento desse setor, tanto na criação de jogos e oportunidades, como também na certificação. Né? Então, as universidades, os centros de pesquisa, os centros de ensino podem evoluir para essa tecnologia e ter, sim, no Brasil, a capacidade de fazer as certificações que são exigidas a nível internacional. A gente está falando de um mercado que é global, né? Então nada mais justo do que imaginar que o Brasil tem essa capacidade global de adaptação e possa criar, sim, as suas certificações à luz do que é feito em outros países. De nível global, exato. Até porque, como a gente estava até comentando antes, ainda não há no Brasil uma regulamentação que exija
uma certificação, por exemplo, GLI. Não há. A nível federal. Não há a nível federal. Exato. Acho que os contratos das loterias estaduais, né, passaram a exigir essas certificações. Mas uma legislação estadual não pode ir além, de acordo com a teoria de Kelsey. Constituição Federal. Não é que ela não pode ir além. Lei maior, lei menor. Não, ela não pode contrariar, né? Ela pode... Constituição Federal, lei estadual, lei federal, lei estadual. Então, uma legislação estadual não pode falar mais do que uma lei federal. Então, não pode falar mais do que uma... Bom, eu vou aproveitar que eu sou economista, tá, então, não vou entrar nessa negociação. Eu não vou aproveitar muito, porque eu também andei apanhando dele, tá, gente? Eu tô aproveitando a oportunidade, porque eu andei apanhando dele durante um tempo aqui antes do ESACast, que ele veio começar a falar de questões de matemática comigo. Eu falei, olha, aí você tá de sacanagem falar de matemática, né, com uma advogada. Então, aí agora eu estou aproveitando, entende? Porque... Agora eu estou aproveitando de você viu, né? Sim, teoria de Kelsen, Constituição, exato. lei, aproveitei, entendeu? Aí a gente só escuta, né? Você vê como é que chama aquela teoria que você fez usar? Qual? Aquela teoria que tinha a raiz na sexta potência? Raiz da sexta potência, que ele veio mostrar para mim como que economicamente ia girar 15 bilhões de reais em não sei quantos meses. Aí ele falou que a raiz da sexta potência comprovava matematicamente que era isso, entendeu? Explicando isso para uma advogada. Então, agora eu tive que usar a teoria de Kelsen. Presidente, o termo empresa no contrato de São Paulo foca na eficiência de mercado. É aquilo que a gente estava comentando. Vocês sempre focam, tanto no mercado, tanto no contrato de vocês, quanto no edital, sempre em eficiência, regulamentação, sempre isso o tempo inteiro, que vocês primam. Exato. Então, o termo empresa no contrato de São Paulo foca na eficiência de mercado. Mas a Arcesp, no seu poder de polícia e regulamentação, admitiria o suporte técnico de laboratórios de universidades brasileiras de ponta, como a USP ou a Universidade Federal de Minas, para validar a integridade dos algoritmos, em vez de se tornar refém exclusivo de certificadoras privadas transnacionais? Não, sem dúvida, né? A Arcesp, ela regula uma série de serviços públicos e é super natural essa parceria com as instituições de ensino, com empresas privadas nacionais, para que dê apoio técnico e operacional às atividades da Arcesp, né? Como você bem citou, a Arcesp tem poder de polícia, então a gente nunca transfere o poder decisório. O poder decisório é sempre do regulador, mas o apoio técnico é sempre muito bem-vindo. Então, para outras demandas da agência, a gente tem apoio técnico de instituições públicas de ensino, a gente tem apoio técnico de empresas privadas. Que tem uma área da Arcesp que vocês usam uma seara da USP. Exato, que a FIP. A PIP, né? Que FIP é a Fundação de São Paulo, né, para indicadores econômicos, né, de estudos econômicos, e ele tem uma gama de pesquisadores, né, de alto nível, e quando a gente precisa principalmente inovar ou pensar um pouco fora da caixa, a gente tem a parceria com eles para a gente poder fazer toda aquela ideia de pesquisa, né? Então, pesquisa, desenvolvimento e extensão. Pensar mais fora da caixa do que o Dr. Daniel e acompanhar a cabeça de economista dele é um pouco difícil, viu? Mas tudo bem. A gente regula, né? Dentro da Arcesp, a gente regula saneamento básico, gás natural e energia. E, recentemente, por uma mudança de lei, a gente passou a receber todas as PPPs do Estado, exceto aquelas de mobilidade e rodovias, e exceto aquelas que têm vínculo com recursos hídricos. Então, o Estado tem 3 agências de regulação. A SP Águas, que é de recursos hídricos, a Artesp, que é de mobilidade e rodovias, e a Arcesp, que é de serviços públicos gerais. Então, excluindo as outras duas, todos os outros serviços são regulados pela Arcesp. Então, a partir de 2020, a gente começou a receber PPP de construção de escola, PPP de hospitais, PPP de loterias, concessões de loterias, PPPs de parques, né? Então, a gente regula parques, enfim. E alguns desses contratos, eles estavam alocados nas secretarias finalitárias. E essa secretaria já tinha um apoio do verificador independente. Então, por exemplo, no contrato de PPP de hospitais, a FIP é um verificador independente do contrato que faz um trabalho de apoio à regulação,
e nesse sentido a gente consegue desenvolver, né, com um braço externo, o acompanhamento do contrato. O contrato acaba sendo muito dinâmico, né, na teoria jurídica nenhum contrato é perfeito, e nessa questão, então, a Arcesp ela acaba sendo a mão visível da regulamentação do mercado e do contrato. Só ressaltando que você falou uma questão de verificador independente, que era uma questão que nós estávamos debatendo antes também, sobre a questão do contrato de São Paulo, que foi o seguinte, gente, quem irá nos assistir. No contrato de São Paulo, a multinacional, para ela entrar, para ela participar, ela tem que comprovar as certificações, que ela tenha certificações, correto? As certificações GL1. Não, ela tinha que ter... Ela tinha que ter os requisitos mínimos. Ela tem que ter os requisitos mínimos. E os requisitos mínimos para ela competir são, dentre eles, as certificações GL11, GL14, GL11RNG, GL114, GL119, GNG, e GL120. Ponto. Isso, são certificações previstas E além no contrato. disso, ok. Aí, ressaltando que, como a gente estava discutindo aqui, não são exigências de legislação federal para que hajam estas certificações no Brasil. Ok. Mas aí, ok. Aí, além disso, a Arcesp, ela criou um outro filtro aí de segurança, que é um verificador independente. E aí, como que é feito? É uma empresa, e essa empresa, ela é prevista no contrato, e ela tem atuação específica. E a atuação específica, qual que é? Qual é essa atuação específica? É o acompanhamento de todas as obrigações contratuais. Dentre as obrigações contratuais que esta empresa irá verificar, tá? São o cumprimento às certificações. Então, a empresa irá analisar se todas aquelas obrigações, aqueles direitos e deveres contratuais estão sendo cumpridos. Quem escolhe esta empresa é a Arcesp. Mas quem paga é a concessionária. Isso é previamente estabelecido em contrato. Ou seja, não joga a responsabilidade sob quem está na ponta, sob o pequeno varejista. Exato. É muito claro isso. E mais, é uma lista tríplice. São 3 empresas, e aí ou é por sorteio, não é isso? Ou por escolha. Ou por escolha. A agência reguladora, como ela tem fé pública e ela tem poder de polícia, ela pode escolher dentre as 3. Se ela não sentir segurança naquele serviço que está sendo prestado por aquela empresa que foi escolhida, ela pode simplesmente rescindir com aquela empresa e escolher a próxima empresa. Não é Exato. Isso é uma inovação que a gente vem tendo nos contratos de concessão. O Brasil vem, né, sempre evoluindo nessa matéria, que é uma matéria de longo prazo. O verificador independente ele presta um serviço de apoio à regulação. Então, a regulação ela tem responsabilidade por todas as obrigações contratuais. O verificador independente, o nome por si só já diz, não tem vínculo com nenhuma das partes, nem mesmo com o regulador, e ele presta esse serviço ao regulador de auxiliar no acompanhamento das obrigações do contrato. Então, os indicadores de qualidade, os indicadores de eficiência, as licenças, né, a verificação das licenças, a ampliação dos pontos de venda. Então, todas aquelas obrigações estão previstas no contrato e nos anexos do contrato. O verificador independente faz o auxílio ao regulador desse cumprimento. Como é que se dá essa relação e dentro de uma política de longo prazo de 15 anos, a gente tem que pensar como é que isso vai ser ao longo dos anos. Então, o próprio verificador ele tem um prazo de contrato e sempre que a concessionária for fazer a renovação desse verificador, ou, por exemplo, esse contrato específico, para iniciar a operação, né, que se dá 6 meses depois da assinatura do contrato, só pode iniciar se tivesse o verificador independente já definido. Então, a concessionária ela apresenta uma lista tríplice desses verificadores de mercado, né, neste caso, no cenário nacional, uma série de condições para habilitar essa lista tríplice, ou seja, cada empresa que se habilitou tem que cumprir o requisito já previsto em contrato de experiência, de capacidade técnica para poder fazer esse apoio, e a Arcesp, então, escolhe qual vai ser, da lista tríplice, o verificador a cumprir
esse processo de verificação independente ao longo dos anos no contrato. Como as coisas são dinâmicas, né, esse verificador, ao longo do tempo, ele pode ou não ser mantido ou ser retirado da prestação de serviço pela Arcesp, que vai recomendar à empresa a apresentação de uma nova lista tríplice. Então, o que se imagina, né, que o contrato seja bom, que tudo corra bem e que o verificador independente cumpra com o seu trabalho, fazendo a política pública ser cumprida de modo geral. Então, ele vem como uma luz à prestação de serviço, como você bem disse, ele já está no preço do contrato, ou seja, o usuário já tem esse serviço em prol da eficiência da prestação de serviço, e o regulador, com base nessas informações, tem mais capacidade de tomar as decisões adequadas em relação a preço de reequilíbrio, em relação à penalidade do contrato, em relação efetivamente ao cumprimento do contrato. Então, é uma inovação que se criou, que há algum tempo já performa os contratos do Estado de São Paulo e que traz maior segurança jurídica às partes. Eu achei muito interessante. E aí, uma outra questão, que também esse verificador independente pode ser contratação de instituições de ensino. Sem dúvida. Universidade, igual você falou que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas já prestam para vocês lá, que é a FIP. A FIP. A FIP. Exato, a FIP, por exemplo, cumpre pode os ser um requisitos. verificador. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais pode ser um verificador independente. Sim, ela pode, dentro do ramo de instituições aplicadas de ensino, né? Usualmente você tem as fundações que se desenvolvem para esse tipo de prestação de serviço de consultoria econômica, jurídica, de engenharia. Você pode ter o desenvolvimento dessa célula, vamos chamar assim, que é composta por diversos pesquisadores, geralmente de notório saber, que tem a capacidade de habilitar e cumprir com os requisitos exigidos no contrato para que essa empresa possa ser o verificador independente. Entendi. Presidente, um tema que preocupa muito os operadores do direito é a verticalização do mercado. Em modelos de concessão, onde o Estado declara expressamente não ter nenhum ônus com a estrutura tecnológica, mas permite que a concessionária opere por si só, surge um risco real: o repasse de custos regulatórios como certificações e sistemas para o pequeno varejista. Na visão da Arcesp, é legítimo que a concessionária cobre taxas de conectividade ou pedágios de certificação dos lojistas para compensar seus próprios investimentos? Como a regulação paulista atua para impedir que o elo mais fraco na cadeia, o varejista, acabe financiando as obrigações contratuais da grande multinacional? Bom, o contrato ele foi bastante claro em relação a essa frente, né? O objetivo é a expansão, né? Então, como a gente havia conversado e já passamos por esse ponto, a ideia de você ter a ampliação e a capilaridade dos serviços de loterias no Estado é uma condição de execução do contrato, o que leva a uma condição de obrigação do prestador de serviço da concessionária. Transferir, de certa maneira, ou não apresentar vantajosidade ao parceiro varejista pode ser um empecilho à ampliação física que se objetiva no contrato. Então, você tem aqui o mecanismo de eficiência e de punição já estabelecido no contrato, onde a relação comercial entre a concessionária e o varejista, de modo de expansão geral, é uma relação privada. A agência acaba não regulando essa relação privada. Mas a agência não pode regular. Né? Exato. Então, a agência pode cobrar da concessionária alguma responsabilidade em relação do contrato que ela firmou com a entidade privada, com o varejista, se o varejista não estiver não estiver cumprindo não tiver em conformidade com o que foi estabelecido no contrato. Exato, a agência ela cobra a prestação de serviço. Se ele estiver, por exemplo, adulterando máquinas, por exemplo, aí a Arcesp tem que usar do seu poder de polícia e falar multinacional, concessionária, seu poder em vigilando em relação ao varejista. Você tem que vigiá-lo. Exato. A relação de regulação da Arcesp é com a concessionária. É com a concessionária. A concessionária ela é plenamente responsável pela cadeia de fornecimento do seu serviço. Então, o que a Arcesp regula é a relação com a concessionária e, apesar de não interferir na relação comercial entre essa parceria privado-privado, a Arcesp, o que ela fiscaliza é a prestação de serviço. Então, o serviço ofertado em um varejista
está sim sobre a regulação da Arcesp e será regularizado e fiscalizado, né? Mas através da concessionária. Através da concessionária. A nossa relação de poder de polícia é com a concessionária que teve a concessão da prestação de serviço. Presidente, no contrato de São Paulo, a cláusula 38ª estabelece a obrigatoriedade de um verificador independente para apoiar a Arcesp, que a gente acabou de falar do verificador, na fiscalização técnica e financeira. Na sua visão, um modelo que transfere a operação para uma multinacional, mas não prevê uma auditoria independente externa e constante sobre os algoritmos e o fluxo financeiro, corre o risco de transformar o serviço público em uma caixa preta tecnológica, ferindo o princípio da transparência e da moralidade? Com certeza. Não é o caso do Estado de São Paulo. Que não é o caso do Estado de São Paulo. Mas dentro dessa pergunta, doutora, a gente tem uma perspectiva. Não é um serviço essencial, o serviço de loterias, né? Então, você tem umas diferenciações em relação à concessão de serviço essencial e à parceria público-privada de um serviço não essencial. O serviço de loterias não é um serviço essencial. Dentro dessa perspectiva, a ideia de fiscalização, ela não deixa de existir. Então, a Arcesp, anualmente, diariamente, mensalmente, vai apurar as informações, tem acesso pleno às informações da concessionária, jogos, algoritmos, estrutura financeira, estrutura contábil, contratos, para que possa exercer plenamente seu poder de polícia e fiscalizatório e possa, de certa maneira, assegurar ao usuário a adequada prestação de serviço. Então, o contrato já trouxe essa previsão expressa, né, no texto, e a Arcesp, com também o apoio do verificador independente, tem pleno acesso às informações da concessão, é uma concessão pública, ou seja, é uma informação transparente, e, consequentemente, também exige a certificação de todos os jogos, de todas as estruturas que vão ser ofertadas aos usuários, de modo constante. Então, o que se prevê um jogo que seja regulamentado, um jogo que tenha certificação e um jogo que seja justo ao usuário. Então, inclusive, até os padrões de premiação mínimos estão estabelecidos no contrato. Não se pode imaginar diferente disso. Então, você tem um pagamento de premiação mínima para você evitar, de certa maneira, um comportamento não esperado da concessionária. Então, você tem um regramento punitivo caso não seja cumprido as regras mínimas de premiação, por exemplo. Doutor Daniel, ainda comparando os modelos em São Paulo, a outorga fixa de 563 milhões foi paga integralmente como condição para assinatura, conforme a cláusula 11.1. Como o senhor avalia, sob a ótica da saúde financeira do Estado, modelos que permitem o parcelamento desses valores por 25 anos? Isso não configuraria um cenário onde a empresa utiliza o próprio lucro gerado pelo serviço público para pagar ao Estado, caracterizando, no caso, um autofinanciamento sem risco real para o investidor e com prejuízo à liquidez imediata do Tesouro? O modelo de outorga nas concessões, ele é um modelo que busca um pouco desse pagamento pela exclusividade da prestação de serviço público, né? Então, você tem, de certa maneira, monopólios ou oligopólios, de certa maneira, do serviço público, que a responsabilidade é sempre pública ou do titular do serviço, e a outorga ela é uma situação que você tem dois objetivos. Primeiro, cobrar uma transferência por esse benefício de monopólio, né, de exercer sozinho uma prestação de serviço público ou em pequenas parcerias. E segundo, você também afastar o aventureiro da prestação de serviço. Se você faz uma concessão onde todas as obrigações só são cobradas a posteriori, você pode ter uma concorrência bastante efetiva, porém você pode comprometer a qualidade da prestação de serviço. Então, a outorga ela é um sinal de preço que as concessionárias concorrentes no certame ofertam a sua vontade de ganhar. Então, veja, havia uma outorga mínima na concessão no certame de loteria do Estado de São Paulo. Havia. De 200, a outorga mínima no Estado de São Paulo, para quem está nos assistindo, era de 260 milhões e 700 mil reais.
Aproximadamente. Isso, e a concorrência levou a outorga final, E a né? concorrência levou a outorga final de 563 milhões. 563 milhões de reais. Então, a concessionária, ela aporta, né, a sua oferta, paga a sua oferta, ou seja, garante à sociedade a vontade de estar nesse contrato por 15 anos, e ela tem a perspectiva que ao longo desses 15 anos ela vai recuperar esse recurso. Então, a outorga fixa, variável, ou mesmo o lance fixo pago em parcelas ao longo da concessão, ela tem muito mais vínculo com a capacidade de atrair ofertantes, e o Estado tem que tentar entender como o mercado está se comportando em relação a essa oferta, mas tem também ao Estado uma antecipação de recursos pela concessão, né, ou seja, pela destinação da exploração desse serviço. Então, ela consegue, de certa maneira, antecipar recursos que ela tiraria. Vamos pensar o seguinte: se fosse o Estado prestando serviço de loterias, ao longo dos anos ele faria caixa, ajudaria o caixa do Estado, faria políticas públicas com esse recurso. A outorga fixa e antecipada, ela é uma forma de você antecipar esse recurso. Exatamente. O caixa, né, do aí Estado... Quando não tem a outorga fixa e tem um modelo que permite parcelamento de valores de 25 anos, o dinheiro entra para a multinacional e ela mesma está autofinanciando. Eu entendo dessa forma, não? É uma forma de pensar, mas o Estado também tem que ter a questão da atratividade, né? Então, por exemplo, às vezes vão ter serviços públicos que não tem nenhuma atração do mercado privado, por exemplo. Faz sentido cobrar outorga nesses serviços? Às vezes não. Você vai ter outra forma de cobrar a outorga. Por exemplo, a gente vai ter os investimentos Greenfield ou Brownfield, onde o retorno financeiro demora mais ou menos para entrar no caixa da companhia. Mas no caso de uma loteria, no caso do objeto que está sendo discutido, a gente sabe que o retorno é imediato. Exato. Por isso, o retorno é imediato e o mercado é multimilionário. Então, por se tratar de um mercado com liquidez... Liquidez imediata. Isso, a gente tem um valor de oferta atrativo, né? Então, a concessão do Estado de São Paulo acabou demonstrando isso, tinha um patamar de início e conseguiu fechar, né, com uma vantagem em relação àquilo que se tinha E colocado. aí fizeram uma outorga fixa. Exato. Aí por isso que eu lhe pergunto, de acordo, tendo um objeto, que é um objeto de um edital que o objeto é um resultado que traz você, enquanto economista e experiente, você sabe, você é conhecedor da matemática, ao contrário de mim, que sou advogada. Você sabe que o objeto de um contrato que a gente está discutindo, deste contrato licitatório, é um contrato que ele detém uma liquidez imediata. Exato. E aí, dado o nível de investimento esperado deste contrato. E é um nível de investimento grande, não é um nível de investimento pequeno. Sim. Não é? O equilíbrio da outorga, ela se dá em relação à perspectiva do mercado. Exatamente. De receitas futuras. Exatamente. E é por isso que o Estado de São Paulo garantiu essa outorga fixa mínima. Exato, de 260 milhões e 700 mil e chegou a 560 milhões. E é por isso que, às vezes, me assusta, e aí eu gostaria de saber a sua opinião como economista, no que se refere a um edital de licitação cujo o objeto é um objeto em que a gente está falando sobre sobre as loterias, jogos de entretenimento, digamos assim, que traz uma liquidez imediata, que envolve a economia de um país e de um estado e, por conseguinte, de todo um país, modelos de editais que permitem parcelamento desses valores ao longo de mais de 2 décadas. Entende? Então, qual a segurança financeira que não só o Estado vai ter se houver uma rescisão do contrato com esta concessionária no meio do caminho, não obstante o objeto o objeto seja de liquidez imediata, não
chegar ao fim ao longo dos 25 anos, ok? Então, qual a segurança para o erário, para o Estado, e qual a segurança também para o varejista, para quem está na ponta? O equilíbrio dessas... Porque, a meu ver, desse jeito não tem equilíbrio. O equilíbrio dessas múltiplas opções é realmente uma ciência bastante complexa, né? Então, veja, você não pode colocar também uma outorga astronômica que ninguém vai ofertar prestação de serviço. Mas eu não achei a sua outorga astronômica, não. Não, Vocês acharam? dentro do mercado que Dentro foi do configurado, mercado? ela foi bem estabelecida. Eu achei que foi justo. Sendo que o próprio Dentro do mercado, e dentro do mercado que vocês iam ofertar para a multinacional explorar. Exato, sendo que a concorrência de mercado levou a uma outorga fixa maior. Mas veja, o mecanismo de outorga, ele é realmente um mecanismo de incentivo, né? Na infraestrutura a gente tem o exemplo do casamento, né? No dia do casório está todo mundo feliz. No dia do divórcio, as partes sentam para discutir os temas de como é que vai ser a rescisão. A ideia do contrato de longo prazo é como se fosse um casamento. Então está todo mundo querendo o melhor do contrato, todo mundo querendo o melhor das partes. As contrapartidas do início do contrato são aquelas que asseguram que as partes têm vontade de chegar ao final desse contrato. Então você vê uma outorga antecipada, fixa, no valor que assegura ao Estado já um recurso para utilizar em outras políticas públicas, que é a cessão de uma ação pública, né? Um contrato de concessão nada mais é do que uma parceria público-privada para a cessão de uso de uma obrigação pública, né? Então, com a desregulamentação das loterias do Estado, você pode conceder esse serviço. Eu vejo que o modelo de outorga, principalmente no Brasil agora, nessa evolução de infraestrutura que a gente vem tendo, principalmente pela parceria público-privada, quando ela é bem dimensionada, ela consegue afastar os aventureiros, que tendem a querer entrar nesse mercado. Com certeza. E tendem também a promover a concorrência entre os melhores. Uhum. Então, você vê, na teoria internacional, uma concessão, uma concorrência, ela deve ter no mínimo 6 a 9 concorrentes, para que a precificação se dê da melhor forma do mercado. Sim. Quando você consegue chegar nesse nível de concorrência, significa que o mercado leu todo o seu edital, entendeu a sua concorrência e está disposto a arriscar, porque sabe que vai ter retorno. Como qualquer coisa na vida, a gente não gasta dinheiro se a gente sabe que não vai ter retorno. As concessionárias, as concessões públicas são nesse sentido. Sabe que tem retorno. Então, assim, o contrato de loteria do Estado de São Paulo tem previsão de mais de 300 milhões de investimento para poder fazer essa ampliação, ter tudo, de certa maneira, funcionando como se imagina. A concessionária, quando ofertou 563 milhões, ela imagina que nesses 15 anos ela vai recuperar esses 563 milhões, vai recuperar os 300 milhões de investimento, vai recuperar o custo operacional. Ou seja, vocês criaram uma cadeia de negócios, uma arquitetura de negócios. Ela investiu, porque ela vai querer ter o retorno, ela vai incentivar o varejista da ponta, ela não vai descartá-lo, e aí você vai criando e gerando emprego Ela vai atender bem o cliente, uma cadeia de negócios para fazer o negócio jurídico e o mercado do Estado de São Paulo girar. Aí, como você comentou, o risco, né? Digamos que a matriz de risco seja acionada pelo não cumprimento do contrato. Isso significa que a concessionária está abrindo mão de recuperar o recurso que ela já antecipou. Então, como eu disse, é um incentivo. Você tem tanto o incentivo doce como a penalidade do outro lado, o FEL, para que a concessionária esteja realmente vocacionada a cumprir o contrato, né? Muito se fala, a gente tem já uns 30 anos de experiência no setor brasileiro de concessões, a gente começa a ver quais foram as mudanças que tiveram no setor de energia, no setor de telecom, no setor de aviação, tudo buscando o quê? A transparência da informação, a transferência do benefício ao usuário, né? E ao controle do mercado monopolista. De certa maneira, o Estado, ele, como disse antes, é a mão visível de um controle monopolista. Imagina se a gente ficasse na mão das mesmas empresas multinacionais ou nacionais que tivessem controle de mercado. Os preços seriam não preços de mercado, seriam preços de monopólio. Isso, na teoria econômica, você tem uma grande defasagem ao usuário quando você tem preço de monopólio. Então, a agência de regulação ela surge na ideia de você contrariar o preço de monopólio, você tentar trazer de um monopólio ou de um serviço quase monopolista um preço de mercado, que é o preço mínimo a ser aplicado ao usuário. Então, dentro desse arcabouço, o próprio leilão, o próprio certame, a gente atinge uma maturidade regulatória nacional que nos permite ter esse tipo de certame
que atrai, inclusive, empresas internacionais para participar, porque vem no mercado brasileiro essa oportunidade de negócio. Agora, para finalizar, se Minas Gerais optasse, você o presidente que hoje lidera a Arcesp, que é a agência reguladora do maior estado do país, que é São Paulo, você que tem uma experiência enquanto uma liderança no país, enquanto um grande economista, enquanto um líder aí de, enfim, Banco Mundial e secretarias de Estado, agora na Agência Reguladora do Estado de São Paulo como presidente. Você, com toda essa sua expertise de vida, se Minas Gerais, com seus 852 municípios, optar pelo credenciamento, no mercado mineiro optar pelo seu credenciamento, e aqui em Minas há aproximadamente 300 mil máquinas, jogos de entretenimento que estão na ilegalidade, ok? Então, se Minas Gerais optasse pelo credenciamento e há aproximadamente 300 mil máquinas irregulares aqui no mercado mineiro, você entende que instituições de ensino como Universidade Federal de Minas, Fundep, desde que tenham capacidade técnica para tal, poderiam regulamentar estas máquinas de entretenimento que estão irregulares e, por conseguinte, certificá-las de modo a fomentar a economia local do nosso Estado? Sem dúvida, né? O papel do Estado é a regulamentação e a proteção do usuário, né? Então, uma vez que se opte pelo credenciamento, se opte pela regulamentação dessa questão que há pouco tempo no Brasil foi regulamentada, você tem um espaço de desenvolvimento econômico bastante grande, né? Então, a característica que se mostra em relação aos jogos de entretenimento no Brasil e no mundo é de uma popularização muito grande, né? Então, o que o usuário requer? Segurança, garantias, né? E atendimento. Então, uma vez que você tenha o papel do Estado, o papel da política pública, desenhando esse arcabouço como um arcabouço regulamentar no Estado, você vai precisar ter o desenvolvimento dos controles que levam a segurança, garantias e atendimento. E aí as universidades, as fundações de pesquisa, têm, na minha visão, um grande potencial, tanto de apoio técnico e tecnológico, do ponto de vista da certificação, do monitoramento, da validação do que está sendo ofertado aos usuários, como também da criação, né? A gente tem dois mundos aqui, né? Tanto o regulatório, o fiscalizatório, como de criação e desenvolvimento, né? Que esse jogo, de certa maneira, a gente acaba vendo hoje no celular, acaba vendo em diversas tecnologias, então tem um potencial de desenvolvimento muito grande e, consequentemente, pensando no desenvolvimento local, quando a gente consegue fazer isso no município, no estado, a gente deixa aqui esse desenvolvimento, né? Então, você consegue desenvolver as cidades, você consegue gerar tributação local, e tudo isso permite que a política pública se reproduza, né? Então, no Brasil, a gente vem um país em desenvolvimento, que quer atingir o desenvolvimento pleno. Então, é isso, a gente consegue desenvolver um setor, gerar recursos para desenvolver outro. Então, esse potencial ele é bastante claro, no meu ponto de vista, desse papel fundamental das instituições locais, né? Então, esse fomento ele é importante, até do ponto de vista da própria política pública, e o mercado de loterias ele acaba trazendo esses dois aspectos, o aspecto técnico de monitoramento, certificação e aprovação, como um aspecto também de desenvolvimento de novas oportunidades. Presidente, foi uma alegria enorme recebê-lo aqui no ESACast. Seja muito bem-vindo, parabéns pelo trabalho que vem executando à frente da Arcesp, parabéns por fazer parte da regulamentação de uma das áreas que mais geram emprego, que mais giram a economia, giram o turismo no país. Saiba que você faz parte da evolução de uma era no Brasil. Saiba e tenha certeza disso. E é muito bom
quando a gente encontra pessoas assim da nossa idade, que a gente é mais ou menos da mesma idade, embora eu seja mais velha que você, que está contribuindo para a evolução do país. Porque você está contribuindo para a evolução do país. Você está fazendo diferente. E isso é muito bacana, porque regulamentando essa questão dos jogos no estado de São Paulo, você está gerando emprego, você está assinando carteiras de trabalho, você está fazendo a economia girar, você está incentivando o turismo, e isso faz mudar vidas. Então, parabéns mesmo, e seja muito bem-vindo ao ExaCast. Eu espero poder ter oportunidade em recebê-lo aqui outras vezes. Com Muito certeza. obrigada. Obrigado também pelo convite, doutora Fernanda. É um prazer estar aqui conversando com vocês, podendo compartilhar um pouquinho do que a gente vem passando. O nosso contrato está só no começo, então a gente vai ter muitas oportunidades para conversar ainda, para comunicar como é que foram os primeiros anos dessa nova concessão e dizer que a Arcesp também está de portas abertas para a gente poder desenvolver novas conversas. A equipe técnica da Arcesp é uma equipe extremamente qualificada também. A gente tem uma equipe multidisciplinar bastante inteirada do que está acontecendo nas melhores práticas a nível nacional e internacional. Então é um prazer representar essa equipe, é um prazer estar aqui com vocês. E conte com a gente, acho que é sempre o diálogo leva a gente a novos patamares de desenvolvimento. Então, desejo aí muito sucesso para vocês no ExaCast, no ESA como instituição também de pesquisa e ensino, que possa ter vários temas que a gente possa discutir ao longo do tempo. Então, encerramos mais um episódio de ExaCast com o presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo e um dos responsáveis pela regulamentação dos jogos de entretenimento no respectivo estado, o presidente Daniel Narzetti, e até breve.